e a irmã Carol, as 4 moças que vieram aqui, para nós fazer aqui uma avaliação aqui. As 4, como é o nome delas aí, tá bem? Eliude, Joelma. Tá faltando uma. Vamos ficar para cá para ficar bem de frente com as pessoas. Estamos com quem aí? Qual era a expectativa dela? Eliude. Eliude, vem cá. Só essa pergunta aí. Qual é a sua avaliação que você faz desse nosso curso, desse nosso encontro aqui? Se atingiu a sua expectativa ou não? Atingiu, sim. E como atingiu? Porque, assim, como a gente trabalha com criança, muitas vezes a gente pensa que um método que a gente coloca, muitas vezes a gente pensa que está certo, e muitas vezes não está. Está no rumo, mas não está direito. Muitas vezes, como louvor, muitas vezes a gente pega um louvor que não traz muito para Deus, traz mais para a diversão da criança ali no momento. E a gente tem que procurar mais os hinos que trazem, sim, a palavra do Senhor. Isso é o que mais você destacou. Sim, um pouco nisso também. E também, muitas vezes, a gente dá uma aula, também não se prepara tanto para passar aquela aula. E hoje a gente viu que a gente tem que, antes da gente dar a aula para as crianças, a gente tem que aprender o que a gente vai passar para as crianças, para quando a gente passar para a criança, nós não se perder no meio do caminho da lição. Que muitas vezes E não perdeu o tempo, o trabalho, né? Justamente, porque muitas vezes a gente pega um texto e coloca um texto enorme e a criança não aprendeu nada. Não adiantou muita coisa. Não, aí você tem que pegar, é um texto, você pega os melhores partes ali que vai saber que a criança vai aprender mais e você passa para ele e em pouco tempo ele vai aprender muito mais do que eu pegar e dar 2 horas de aula para ele. Numa meia hora, muitas vezes, ele aprende muito mais do que em 2 horas de aula. Aí, professor, pastor, se alguém daqui de regeneração tiver dúvida, tá bem aqui a professora. É ela, né? Vamos lá. Agora, Jardim do Mulato, Joel. Joelma, Jardim do Mulato. Qual era a expectativa dela? Ela disse que é aprender mais, pois a linguagem é diferente. Eu estou confundindo, não, né? Aprender mais, pois a linguagem é diferente. E a expectativa dela é aprender também. O que foi que você aprendeu e o que mais você destaca nessa nossa vivência aqui, desse tempo que nós temos hoje de tarde? Aprendi muito, foi muito bom o aprendizado. A questão também da organização. Eu peguei também como você vai organizar, como receber, como passar para os alunos o conteúdo. É uma ação de educação, irmão. Isso é trabalho. É trabalho. Não é fácil. A gente precisa se dedicar. Mas quem disse que a gente vai conseguir as coisas com facilidade? Esse é o sacrifício que a gente apresenta ao nosso Deus. Uma coisa que eu aprendi também, não carregar a carga sozinha. Isso me chama muita atenção. Sempre lá fazendo bolo, correndo. Sempre lá correndo fazer... Agora eu vou dividir com a Emília, com a Érica, com a Ivone, com a Micele, com o pastor Gonçalves, com o pastor Ginaldo. Vamos dividir o lanche. Muito bem. Quem vai para a escola é para aprender mesmo, né? Vamos lá. A próxima é do Jacaré, também Joel. Joelma, chega mais para cá, mulher, para poder o povo ver tu falar. Ela disse: ensinar, buscar, trazer a palavra de Deus às crianças. Atingiu o seu objetivo e o que mais te chamou a atenção, o que mais você aprendeu, que não vai esquecer do que aprendeu hoje de tarde? Aprendi muita coisa. Dentre as muitas coisas que eu aprendi, é que a gente tem que perguntar no final da aula se a criança quer aceitar Jesus. Eu nunca perguntei, porque eu achava assim, não, vamos plantar a semente, mas não vou perguntar, porque eu achava que elas eram muito inocentes para ter essa resposta pronta na mente delas. Mas hoje eu vi que é possível que a gente planta a semente e pergunta se a criança quer aceitar Jesus, porque a criança já é capaz de dar essa resposta. No meu entendimento, eu achava que não, que elas eram muito pequenas e que o importante era falar de Deus para elas. E simplesmente isso. Porque lá onde lá na igreja, os meus alunos, a maioria não são filhos de crente, né? A gente não pode nem dizer que é convertido, são filhos de crente.
Porque filho de crente não é crentinho. Não é certeza. Não é certeza. A gente também tem que converter os nossos próprios filhos. Porque filho de crente não é crentinho. Filho de crente, ele é filho de crente. A gente pensa que eles são convertidos, porque a gente ensina e tudo mais. E também acontece que a gente, às vezes, deixa o nosso filho de lado para cuidar do filho dos outros. Muitas vezes isso acontece. Eu digo isso porque eu sou mãe de 3. E, às vezes, isso acontece. E eu aprendi que tudo tem que estar, primeiro Deus, tem que estar em primeiro lugar, e depois a gente tem que ter entusiasmo também para fazer as coisas de Deus. Porque eu estou aqui não é porque eu gosto, não. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, não é porque eu amo dar aula para crianças, não. É porque quando a gente aceita Jesus, a gente tem que negar a nossa carne. A gente tem que negar a nossa carne. E nem sempre nós vamos fazer nossa vontade. A gente tem que colocar primeiro a vontade de Deus. Depois, se der, a gente faz a da gente. Aí, irmã Nilma, bota o nome dela aí para ser professora do curso aí também, né? Cadê o pastor Ginaldo? Olha, o pastor... Não, eu sei... Certo, mas eu quero já chamar o pastor Edmilson para já para o encerramento aqui, viu? Nós estamos... Sim. Tá bom. Falta um. Então, vamos lá. Amarante, representa bem. Chega para cá, Ana Cristina. A Ana Cristina falou: posicionar, ensinar, influenciar as crianças buscarem a Deus. E aí, Ana Cristina? A expectativa, se foi atendida, e caso positivo, já digo logo, o que é que você vai fazer com esse aprendizado? Amém. Então, eu aprendi bastante vindo por esse ensino. E, claro, né, a gente tem que posicionar as crianças, sim, a buscar o Senhor, para que, através dessas crianças que estão buscando ao Senhor, vindo para a igreja, elas vão buscar outras criancinhas. E é importante a gente falar o que a gente está vivendo e o que a gente está fazendo na igreja com as crianças. Por isso que eu citei isso, porque com as minhas crianças eu faço assim. Eu posiciono elas, chamo o coleguinha para vir ao culto, chamo o coleguinha para vir para a escola bíblica, vai convidando eles, para eles virem. Aí o que me chamou muita atenção nessa aula foi a aula da irmã. Foi uma aula muito boa, onde eu me identifiquei, e na parte onde eu mais trabalho, na parte do lúdico. Gostei muito daquela luva ali que ela mostrou, e eu faço isso para as crianças também nos evangelismos, porque se o objetivo é imposicionar, influenciar as crianças a buscar o Senhor, pois então a gente tem que colocar na prática. Eu faço assim, as crianças vão para o evangelismo, imprimi um monte de cartaz, e foi uma estratégia que eu usei para elas ir na frente do evangelismo, convidar o coleguinha, tanto criança como adulto, imprimi vários cartazes, colei com papelão, porque o lúdico é isso, é tampa de garrafa, é papelão, é graveto. E teve um resultado muito bom. Eu avaliei elas porque elas foram na linha de frente. Quando chegaram lá, batia na casa da pessoa, convidava para ir para o culto, e isso foi uma coisa muito linda de se ver. Então, isso, para mim, é influenciar a criança, buscar o Senhor e buscar também outras criancinhas para os reinos de Deus. E elas sabem disso. E foi isso que me chamou muita atenção durante todo esse curso. É isso, é investir nas crianças, até porque delas são o reino dos céus. Pode sentar, obrigado. Eu já estou achando bom esse negócio de entrevista, vou chamar aqui. Eu até